Iniciando o Angel News. Notícia triste, gente. Tudo bem que é gringo, não faz parte aqui do nosso país, do nosso corpo de atores brasileiros, mas é um cara que a gente está sempre assistindo os filmes dele aí, muita gente. Há décadas assistem os filmes com Alec Baldwin. E aconteceu ontem uma tragédia nas filmagens do filme Rust, um filme de Bang Bang que ele estava gravando, ou está gravando, vamos ver como é que vai ficar o final disso, num rancho lá no Texas. Numa das cenas, o pessoal não sabe se foi durante ensaio ou as filmagens propriamente ditas, ele atingiu, vou mostrar aqui para vocês, ele atingiu a diretora de fotografia e o diretor do filme. Tá? A diretora de fotografia e o diretor do filme. O que aconteceu aqui? Né? A diretora de fotografia, que já fez vários trabalhos, relativamente conhecida, amiga pessoal dele, né? A Hutchins, inclusive ela não é americana, a Halina Hutchins, o nome dela. Deixa eu passar aqui para vocês a imagem para vocês verem. Tá aqui ela, uma mulher nova, 42 anos, e ela foi atingida no estômago. O diretor foi atingido no ombro. E agora, né, o Alec Baldwin está inconsolável. Essa aqui é a foto dele chorando ao telefone, saindo do depoimento na delegacia. A polícia está investigando para apurar o que aconteceu. Óbvio, é fato que o que aconteceu não foi proposital. Ele não pegou uma arma e falou: vou matar a diretora de arte, diretor de fotografia não, desculpa, a diretora de arte e o diretor do filme. Óbvio que isso não aconteceu. A gente teve um caso parecido na década de 1990, logo no início, com o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, nas filmagens do Corvo. Só que o caso do Brandon Lee foi descoberto que trocaram a bala de festim por uma bala de verdade. Aqui no caso o pessoal não está sabendo ainda. Ou se já sabe, não foi aberto ainda para todos. Afinal de contas aconteceu ontem. É bem recente, né? Então o que ocorre aqui nesse caso aqui? Dependendo da distância, eu vou falar especulando, por experiência própria como profissional. Até porque no meu filme mais recente, longa-metragem, O Ódio, que agora está em fase de finalização, inclusive eu falo sobre ele lá no canal de filmes e séries, a gente usou muitas armas, a gente deu muito tiro durante o Ódio. E você trabalha com festim. Aí você vai me dizer, mas o festim não mata ninguém. Depende. Se você der o tiro de festim próximo, muita gente não sabe disso, o tiro de festim dado próximo, a menos de 1 metro, ou a 2 metros, dependendo do tipo de festim, se é uma espingarda ou se é um revólver, uma pistola, você pode matar a pessoa assim ou causar um ferimento gravíssimo, tá? Se você não sabe disso. Então, por isso que quando você vai utilizar armas em set de filmagem, com certeza lá, ainda mais tratando de indústria americana, eles tomaram todo esse cuidado. Quando você utiliza armas em sets de filmagem, você tem que ter todo um controle técnico, calculado. Quando você tem, por exemplo, o cara dá um tiro ali e na roupa do ator ao mesmo tempo a bala entra, aquilo é colocado um explosivo dentro da camisa, tá? Com uma espoleta que é acionada por controle remoto. Às vezes não dá na hora certa, às vezes o tiro sai e a espoleta explode depois, ou às vezes a espoleta não explode. Enfim, não é uma coisa fácil de se fazer, então você tem que ter todo um aparato técnico. Aí muita gente vai dizer, mas pô, hoje em dia com os recursos digitais, por que não foi utilizado o efeito digital, né, da saída da bala, enfim, por que não foi utilizado o efeito digital? Gente, só quem trabalha com o cinema sabe, tanto quem está na frente da câmera quanto quem está atrás da câmera. Nem sempre você consegue utilizar um efeito digital para dar a mesma realidade. O próprio ator, na hora que ele vai puxar um gatilho e ele sentir a arma reagir no coice com a espoleta, a própria atuação dele vai sair muito mais verdadeira do que ele ficar ali apertando sem sair nada e depois, na pós-finalização, você colocar os efeitos digitais de sonoplastia.
Então tem vários fatores que possam obrigar, até por uma questão artística e de criação, você ter que utilizar o festim no lugar do efeito digital. Tem vários fatores. Então eu não vou entrar nessa discussão de por que, ainda mais se tratando de um filme de Bang Bang, uma coisa mais clássica, mais antiga, de repente com o intuito de ser fiel a uma época, uma história, o porquê que foi utilizado o festim ao invés do efeito digital. Isso nem se entra na discussão. A polícia está apurando para saber o que realmente houve, né? Com certeza os tiros foram dados em direção às câmeras, porque tanto a diretora de arte quanto o diretor estavam atrás da câmera, então devia ser algum tipo de enquadramento, de tomada, de take, no qual pegaria o tiro de frente. E é isso que aconteceu. Não se sabe nem a quantidade de tiros que foram dados. Se foi um tiro só que atingiu os dois ou se era uma repetição e os dois tiros pegaram os dois, né? Ela chegou a ser socorrida de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, aos 42 anos de idade. Para quem curte teoria da conspiração, é um prato cheio. Até porque muitas pessoas não sabem, mas o Alec Baldwin é um cara, na indústria cinematográfica americana, não muito querido. E por que o Alec Baldwin ele não é muito querido na indústria cinematográfica americana? Porque ele é um ativista sindicalista em prol dos atores e roteiristas. Todas as paralisações e greves ou manifestos que tiveram contra a indústria e a favor dos trabalhadores do cinema foram encabeçados pelo Alec Baldwin. Ele seria o líder do MST nos Estados Unidos em relação aos atores e aos técnicos, para vocês terem uma ideia. Então, se isso foi de repente plantado para prejudicá-lo, ninguém sabe também. Eu acho mirabolante demais, mas para quem curte a teoria da conspiração, é uma possibilidade. Uma coisa é fato, mesmo o cara sabendo que ele estava num cenário de filmagem, com uma arma cenográfica, com balas que não deveriam matar ninguém, mesmo ele sabendo que ele atingiu 2 pessoas e matou uma, ele não vai conseguir se recuperar dessa. E pode ter certeza que isso vai comprometê-lo tanto quanto ser humano, quanto profissional para o resto da vida. Ainda mais se tratando de quem é. Um cara que sempre teve um posicionamento muito humano em relação aos seus colegas e pessoas que trabalharam com ele a vida inteira. Ele não é produtor à toa. Ele se tornou produtor exatamente para abrir mercado de trabalho para outros artistas. Então, assim, é uma tragédia incalculável vista de todos os ângulos. Uma tragédia para esta moça que perdeu a vida, na flor da juventude, com muita coisa para fazer, abandonou as pessoas que a amam, está deixando muita gente sofrendo. Uma tragédia para quem sobreviveu, o próprio diretor ali que levou o tiro numa obra que ele estava dirigindo e teve que presenciar tudo isso. Uma tragédia, então, incalculável para o próprio Alec Baldwin, que está ali trabalhando e acontece uma coisa dessas, para todo o projeto, para as pessoas envolvidas. Infelizmente, tem aquele pessoal meio dark side, meio obscuro, que vai, de repente, se esse filme realmente chegar a ser finalizado, se esse filme chegar a ser concluído, que vai catar o filme em tudo quanto é canto para ver o filme da tragédia. A única coisa que pode fazer com que esse filme... As duas únicas coisas que podem fazer com que esse filme seja finalizado são as seguintes. Primeiro, se ele já está quase todo filmado e faltavam 1 ou 2 cenas. E essa daí, de repente, era uma das 2 cenas que faltava. Segundo, a ambição de quem está produzindo o estúdio que é dono do projeto. Só essas 2 coisas podem determinar. Que foi o que aconteceu com o Corvo do Brandon Lee. Botaram o Mark Dacascos ali como dublê de cena e fizeram um filme todo e usaram a tragédia como marketing do filme, e isso é triste. Isso é muito triste. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Fica aqui os meus sentimentos como profissional, como público, como fã, como ser humano, tá? E é isso. Eu vim dar essa notícia e você sabe que aqui no Engenho News a mim tu encontras. Bela tchau.